Estamos de volta para o segundo bloco do programa Painel Cultural. Josimar, você tem uma pergunta para o Paulo? Sim, a gente vai continuar aqui, ouvindo um pouco da história do Paulo, né? A gente vai continuar a pergunta sobre educação, a formação do Paulo Ferreira, né? Qual é a formação do Paulo Ferreira? Ele já falou um pouco das dificuldades na época, né? Mas por que, qual a formação e por que ele escolheu esse curso, essa formação, Paulo? Na verdade, Josimar, eu fiz uma formação em ensino médio aqui no Paulino, né? Sistema modular. E aí, naquele momento, a gente estava com a memória toda renovada, aí fizemos o vestibular. Aí, em breve, passei para o curso de História. Se não me engano, acho que eu fui o 5º colocado na época, né? E aí não tinha outro, não tinha opção, né? Se tivesse opção, tinha feito outro curso, né? Mas aí, graças a Deus, a gente passou, se formou ali em breve, né? Foi, como disse, bastante complicada as dificuldades que a gente passava naquele momento, né? De locomoção, às vezes tinha que ir no Rio das Flores, aí no final de semana tinha que estar aqui, fazer os trabalhos, uma situação meio complicada, mas graças a Deus a gente enfrentou a dificuldade, se formou. É claro que exerci pouco a minha profissão, né? Até porque eu achei mais interessante trabalhar como comerciante do que como professor. Mas trabalhei no cursinho aqui. Na época a gente formou um cursinho, o Dr. Alexandre, Jacinto, tinha mais outros dois professores, eu acho, Nilcinho, se não me engano. E aí eu dava aula no cursinho, às vezes algumas aulas também ali no Luz de Brasil. Mas na verdade o meu foco foi o comércio, fui trabalhar no posto Bom Jesus, né? E aí acabei desistindo do concurso público que eu passei em Belém. Eu me apresentei ainda em 3 escolas em Belém para dar aula, em 2003. E aí tentei transferir meu concurso para Portel, não tive êxito, né? Acabei desistindo do concurso, ainda fui fazer um em Macapá também, porque o salário era melhor, mais atrativo, né? Acabei também não indo para Macapá para não largar família aqui. Aí então hoje estou aqui, graças a Deus, né? Fiz uma pós-graduação, ainda tenho disposição para fazer um outro curso. Sempre eu falo para a Adileia que antes de eu me aposentar, vou fazer um curso de medicina, entendeu? E aí que é um sonho que eu tenho ainda, que vou tentar realizar. Hoje, claro que as coisas não ficaram fáceis, elas só ficaram mais próximas da gente, né? Hoje tem a facilidade dos cursos online, né? Não presencial, e também a possibilidade da gente se formar até fora do país. Hoje ela é muito mais rápido, mais viável, né? Quer dizer, hoje a Argentina tem formado muito brasileiro, a Bolívia, né? E aí tem que te preparar para fazer o revalida e depois, né? Então, por exemplo, eu estou com 47 anos, não é possível estar aqui com 55 eu não me forme, né? Num curso de... ainda... Boris casou e começou veterinária aos 80 agora, né? Pois é, então nunca é tarde para você estudar, né? Então, eu pretendo que, com certeza, ainda fazer um outro curso, né? Para, quem sabe, exercer uma outra profissão no futuro. Paulo, falasse bem no primeiro bloco, né, sobre toda a tua história de como chegou em Portel, mas queria que tu respondesse para nós como foi que te levou para te ingressar na política, principalmente aqui em Portel. Sabia que tu vem de uma história bonita, tu contasse aí, né, chegasse aqui desde com 5 anos, mas conte para nós aí esse ingresso na política. Na verdade, todos nós somos um ser político, né? Sim. Então, por exemplo, eu fui um dos fundadores do PT em Portel, né? Quando você está militando ali nos meios políticos partidários, a gente tem um sonho, né? Então, por exemplo, essa situação de eu ter sido um dos fundadores do PT, militamos, ajudamos a eleger várias figuras, né? No Estado, federal, estadual, até mesmo o presidente Lula. E aí ficou impregnado aquela
situação na política, né? Eu não caí de paraquedas, como muitas pessoas dizem. Depois eu saí do PT, fui pro PP, fui o presidente do PP. Em 2012, havia vários grupos políticos, né? Almejando a prefeitura de Portel. E aí eu era o patinho feio da história, né? Aí, como diz o ditado, eu fiquei observando aquela briga dentro do PMDB. Eu estava com um partido consolidado, né? Fazia parte da base. Eu fazia parte da base do governo do Pedro, entendeu? Nós tínhamos, acho que era o Preto da Marina vereador, Moisés e outros membros do partido que achavam, tipo assim, olha, Paulo, nós temos que lançar o teu nome para vir de vice ou prefeito. Aí tá, muitos subestimavam a gente. Aí uma das ocasiões que eu botei meu nome, falei pro Luiz Rebelo: Luiz, eu vou vir candidato a prefeito. Ele falou: prefeito? Sim. Aí tá, pensava que era brincadeira, até eu brinco com o Miro. Eu falo pra ele: tu foste muito otário, pô. Saiu do PPS, que tu era chefe, pra ir pro PMDB, que tu não mandava, achava que tu, né? Então, por exemplo, eu tenho uma relação de amizade muito boa com o Miro, eu falo sempre na brincadeira: o cavalo branco passou selado pra ti, mas tu não soube aproveitar. E eu, como um mero espectador, fui lá e montei no cavalo, né? Então, eu lembro que eu fui chamado lá em Breve, em 2012, para que eu desistisse da minha candidatura de prefeito e viesse apoiar o Zaqueu, né? Aí tinha uma situação do Nicias que eu não aceitava e tudo mais, né? Que Deus o tenha. E aí eu falei pro Luiz: o Zaqueu, eu não vou ser vice, eu posso ser prefeito ou vou ser vice. Aí eu saí de lá meio aborrecido. E aí cheguei na casa do Pedro, falei: olha, porra, o Luiz me chamou e disse que era pra eu desistir. Aí Pedro, aquele jeito, né? Todo mundo sabe quem era o Pedro, disse: não, rapaz, fica na tua que tu vai ser o nosso candidato. Aí todo mundo subestimou o Pedro, né? Porque o Pedro sabia que a Rosângela, com aquela briga dela com o Miro, não ia dar nada, né? E aí eu lembro como se fosse hoje. Tinha que ter um outro plano, né? Aí tinha que ter um plano B. O plano B era o meu nome. Aí o Pedro, eu lembro que o Pedro tinha uma viagem para ir para Marabá pegar uma máquina lá. No domingo, o avião estava aguardando ele aí no aeroporto. E aí ele falou: olha, Paulo, tu já fizeste tua convenção, tu vai ser o nosso candidato mesmo. Eu não vou perder meu tempo com essa briga do Miro com a Rosângela. E reúne o pessoal, quando eu chegar de Marabá, nós vamos fazer uma reunião, nós vamos pro interior, vou contigo. Dito e certo, aí tá. Só que eu fui falar essa conversa pro Luiz Rebelo, ele não concordou. Falou: o Pedro tá mentindo pra ti. Vem aqui. Ele veio, chegou lá na casa do Pedro, entrou lá naquele escritóriozinho do Pedro, falou com o Pedro. Pedro: não, o Paulo é nosso candidato. Ele não aceitou, foi na casa da Rosângela. A Rosângela chegou na casa da Rosângela, ali onde é a casa do Nelson. Ela colocou uma dúvida na cabeça do Luiz: que eu era candidato, mas se ela resolvesse a situação dela, eu desistia para apoiar ela. Até porque nós éramos amigos. E aí ela percebeu que ela poderia ganhar todo mundo a eleição. Só que não era bem assim naquele momento, né? O nome mais leve que estava era o meu, sem rejeição, né? Eu estava com 3%, de 3% eu ganhei a eleição, entendeu? Então, foi uma situação, se eu não tivesse me colocado assim de encontro o Luiz, eu tinha desistido. Aí ele falou pra mim: olha, então tu não tem meu apoio. Lá naquela conveniência dele, tipo assim, Luiz Rebelo, ele pensava... Naquele momento ele era teu patrão. Era meu patrão, só que ele pensava o seguinte: que eu era subserviente. Tá aqui a chave do seu posto e eu sou candidato, sem o seu apoio ou com o seu apoio. Não. Luiz Rebelo foi para casa, para Breves, pegou a lanche lá no posto. E o que aconteceu? Ele passou, era um domingo isso, o domingo todinho, sem, digamos, falar com ninguém, aborrecido. Aí o Afonso falou: pô, Paulo, tu foste muito duro com o chefe. Eu falei: meu irmão, ele tem que ouvir a verdade de alguém, só quer ouvir a verdade dele, não é assim, comigo não funciona dessa forma, né? Então, quem me conhece sabe que a minha personalidade ela é forte, né? Não é qualquer um que passa por cima de mim assim, não. E aí aconteceu que eu vim candidato
E fui com o interior, conforme o Pedro tinha combinado comigo, andamos o interior todinho. Aonde o Pedro pensava que eu não era conhecido, eu era mais conhecido que ele, entendendo? Por quê? Porque na beira do rio as pessoas te conhecem, tu faz favores sem olhar quem, mas lá na frente a pessoa reconhece. Então, eu sou um cara que eu não gosto de estar tirando foto, postando, dizendo, olha, ajudei fulano, ajudei ciclano. Não jogo na cara de ninguém. Quem sabe, eu gosto de ajudar e esperar a bênção de Deus, entendeu? Porque é Ele que vai te dar a recompensa, né? Então, quando eu chegava lá no Alto Tueré, eu vi alguém numa extração madeireira, aí o Pedro, Paulo, tu tira barato com o cara, tu conhece? Eu pensava que tu não era nem conhecido, assim mesmo o Pedro falou. Aí eu andei com o Pedro pelo Camarapi, andei uma parte do Pacajá. Teve uma situação que a Adilete tinha ido para Belém, fazer um curso do Banco do Brasil, e aí eu tava com os meninos pequenos, né? E aí, porra, quem me conhece sabe que o amor que eu tenho pelos meus filhos. Aí eu tô na Siquel, eu ligo pra mamãe, pra saber como era que tava os meninos. Tava tudo bem, né? Aí quando foi eu tava baixando do Pacajá em 2012, fazendo a campanha. Aí chegou o Aquino numa voadeira no lado do barco que eu tava. Paulo, pra ir pra Portel agora. E quer dizer, o que passa na tua cabeça, né? Porra, alguma coisa aconteceu com os moleques, né? A Edilete tava viajando. Aí eu embarquei na lancha, cheguei aqui, era uma reunião que a Rosângela tava querendo comigo, porque ela tinha ganhado uma decisão e queria que eu desistisse. Falei, negativo, não vou desistir não. Já fiz campanha, Camarapi, Pacajá, Napu. Meu nome tá aqui, faltando 15 dias pra eleição. Tu acha que eu vou desistir agora? Não tem essa. Aí eu mantive meu nome, né? Aí ainda ela veio, ficou meio braba, porque ela achava que eu ia desistir. Quer dizer, para uma guerra judicial, a gente ia perder a eleição. Aí tá. Aí, moral da história. Veio a eleição, eu me sagrei vencedor, né? E eu agradeço muito a Deus, agradeço as pessoas que estavam com a gente ali, sobretudo o Pedro, cara, que foi um cara fundamental naquele momento, né? Da eleição, se eu não vou negar, seria hipócrita dizer que ele não foi fundamental, que foi sim. E também várias pessoas que acreditaram no meu nome, por exemplo, o próprio Renato Queiroz, pô. Ele sempre falava, Paulo, tu tem que ser candidato, é a tua vez, é no teu momento. Eu agradeço o Renato por isso também, né? Foi um dos caras que incentivou. Socorro Gomes, que era do partido, a Nena, várias outras pessoas que estavam ali conosco, o Preto da Marina, né? O próprio Enos Perdigão, ele veio com a gente, se elegeu vereador. Nós fizemos 3 ou 4 vereadores naquela eleição em 2012, né? Então, tipo assim, cada pessoa teve a sua importância naquele momento político, né? Claro que dizer que a gente caiu assim do nada não existe. Aí hoje a gente vê assim que na eleição passada tivemos vários candidatos, muitos querendo subestimar, né, a nossa capacidade, né, de entender. Por exemplo, dizer assim, olha, o Paulo caiu, o Paulo foi pego assim na marra e colocado. Não, temos todo um histórico, né? De luta, de organização, tudo. Partido, né? Toda uma situação, pessoas que estavam conosco, por exemplo. Eu lembro que em 2012, o seu Donino, ele era um cara que confiava na gente, o Zé Machado, enfim, várias outras pessoas que já estavam ali, né? São lideranças, né? Que às vezes tem pessoas que subestimam por conta da idade. Eu não subestimo, sempre eu enalteço esses caras, porque eles têm uma família, tem um potencial, tem uma liderança, tem os amigos, muitos compadres, né, que soma muito na política isso. Então, foram aquelas pessoas que foram importantes em 2012, né, no cenário. Então, isso aí, por exemplo, hoje a gente percebe assim que nós tivemos sim um trabalho que muitos tentaram imitar pela juventude, pela a forma que o Paulo entrou, né? Mas não percebe que nós tivemos toda uma história. Eu lembro que em 2010 eu fiz a campanha do Luiz Rebelo em todos os rios de Portel, visitando quase de casa em casa, né? Mas ele foi o mais votado também aqui em Portel em 2010. Infelizmente ele não conseguiu corresponder com aquilo que a população acreditou, né? Então eu fiz uma pré-campanha, digamos, em 2010, né? Eu fiz uma campanha para o Luiz, fiz uma pré-campanha para mim. Então, toda uma situação, todo um histórico, fora as outras campanhas que a gente fez, né, os outros candidatos. E aí não é diferente essa, né? Então, a gente sabe que por exemplo, em 2012, era o quê? 5 candidatos, né? Dentre eles estava o João Henrique, né, que era um empresário bem sucedido. E
o Eri, né, que é pastor, né, também, um nome forte naquele momento. O Zaqueu, que tinha sido candidato também, né, e o Nenê Nascimento, né, estava forte, o comércio, né, bombando, tudo mais, né, tinha ajudado a eleger a Luzineide em 2010. Então foram várias situações, e o Paulo era como diz o cara, o azarão que eles achavam, né, mas só que a gente tinha um trabalho, pô. É diferente de outros caras que entraram sem trabalho, né, achando que sem o trabalho, sem a política, sem aquele trabalho de formiguinha que tu faz, entendeu? Quando a pessoa bate na tua porta pedindo alguma coisa, aí tu vira as costas, né? Eu lembro que ali no posto, várias vezes, dei passagem para as pessoas sem saber quem era, né? Comprei o remédio sem saber, entendeu? Quem era quem, né? Dei carona pro hospital, o caboclo ali doente, né? Enfim, são situações que mandar buscar, que eu sempre tive minha voadeirazinha. Poxa, Paulo, arranja gasolina aí pra vou arranjar uma gasolina para te mandar buscar fulano, aí tu arranja a voadeira, vai buscar, né? Então, são situações que na política vai somando, são ajudas que vai, né? Então, eu não investi de graça, né? E Paulo, porque tu constrói, né, a tua vida, a tua militância fazendo. E é interessante que quando tu chega no teu primeiro mandato, assim, uma coisa que surpreendeu, acho que todo mundo que pelo menos faz uma leitura coerente de um prefeito, é que tu trabalhou, cara. Tipo assim, tu mostrou rápido, nos primeiros meses a gente já viu a diferença. Então a gente queria saber qual foi a maior dificuldade que tu encontrou no primeiro mandato, porque agora a gente já sabe que tu já foste prefeito, então, né, uma experiência. Mas no primeiro, assim, quais eram as dificuldades maiores que tu enfrentava? Na verdade, as dificuldades que eu encontrei na minha primeira gestão foi, por exemplo, que eu assumi algumas dívidas, né, da gestão, né? Isso foi uma dificuldade que eu acabei cambaleando, entendendo? Por quê? Eu não podia denunciar o Pedro direto logo, né? Tá entendendo? Diferente agora. Agora não houve transição, eu denunciei aqui, tive dificuldade por conta da questão dos concursados, que jogaram aquela situação dos concursados pra gente assumir todo mundo, né? Inchando as minhas folhas, e aí tu fica meio assim sem... No primeiro mandato tu tinha ficado o mês de dezembro, né? Sim, eu assumi em 2013. Em 2013, quando eu assumi, eu peguei 2 folhas do Pedro, o 10º e a folha de dezembro pra eu pagar, entendendo? Aí eu fui pagando, paguei primeiro a folha, depois fui pagar o 10º em abril, quando caiu aquela complementação da União, eu consegui pagar. E aí eu fui equilibrando a gestão, a SEGAF, que era uma secretaria que ninguém queria trabalhar, era punição o servidor que era transferido para a SEGAF, né? O Nilson Silva tá rindo aí que ele acompanhou também naquele momento, né? Então, tipo assim, era punição você trabalhar na SEGAF, porque o pagamento saía depois do dia 10, depois, tá vendo? Às vezes ficava um mês devendo, e eu consegui equacionar essa situação. Aí depois tinha pessoas que queriam sair de determinada secretaria para ir para a SEGAF, porque lá o pagamento saía em dia. Por exemplo, até hoje, nessa nossa gestão, o pagamento da SEGAF tem sido dia 30, né? Primeiro de que qualquer uma outra secretaria. Por quê? Porque eu faço gestão. Aí eu fui trabalhando, primeiro mandato, primeiro ano, organizei, paguei 10º antes do final do ano. E aí... Só um momento, Paulo, enquanto a gente vai para o intervalo, e aí na volta você continua falando desse seu primeiro mandato, as dificuldades e também as obras que foram realizadas.